Boa tarde, meu nome é Eduardo. Aqui eu tenho a ideia geral do que eu pretendo apresentar. Então a gente vai falar conversar um pouco sobre inteligência artificial, Flask e Raspberry Pi. Um pouco sobre mim. Na verdade, eu sou físico e fiz o meu doutorado em astrofísica e trabalho com Python desde 2008, por volta de 2009. Eu usei bastante Python na área de astrofísica, com foco para tentar entender, né, a evolução de galáxias. Na USP eu trabalhei com o pessoal do telescópio robótico que fica no Chile. E esse telescópio ele usa Python. Então o pessoal tem usado bastante Python para a área de astronomia. Então atualmente é a linguagem dominante na área de astronomia, né? E atualmente eu sou professor do curso de Ciência da Computação lá em São José dos Campos. E também lancei recentemente um livro chamado Trilhas Python, que aborda programação multiparadigma e desenvolvimento web com Flask. O objetivo principal é tratar um pouco sobre as opções a mais, né? Não só ir além do que é a orientação a objeto e do que é a programação estruturada dentro do Python. E aí começamos a pensar, ao final da palestra a gente vai ter uma noção sobre o que é a ideia geral de inteligência artificial e como usar o Flask e o OpenCV dentro do Raspberry Pi. Mas afinal, a gente sempre fala em inteligência artificial, que diabos é isso, né? Então tem muito mito, tem muito conto aí que a gente vê, principalmente na mídia, né? O fim do mundo, o exterminador do futuro e coisa do tal. A máquina vai dominar a humanidade. E aí a gente começa a pensar, mas afinal de contas, o que é isso? O que é essa tal de inteligência artificial? Então, inteligência artificial é uma coisa muito ampla, a área é extremamente grande. E aí nós temos sub-áreas, que são as que estão no boom realmente hoje, que são as grandes áreas que estão dominando, que é a aprendizagem de máquina e a aprendizagem profunda de máquina. E quando eu falo em aprendizagem de máquina, de forma geral, eu tenho ali uma máquina que está aprendendo. Então ela aprende com quem? Quem é o professor dessa máquina? Em geral, na tradicional, você vai ter dados e você vai ter esses dados de alguma forma pré-classificados. Então você fala para a máquina, olha, isso aqui é uma pessoa, e a máquina vai aprender que aquilo é uma pessoa. Então você ensina para a máquina o que é uma determinada coisa. Já quando a gente fala em aprendizagem profunda, o tal do Deep Learning, o que vem a ser isso? O Deep Learning nada mais é do que a gente pensar em mais redes neurais, em camadas maiores, em muito mais neurônios interligados, neurônios artificiais. E o principal foco eu te dou os dados, me diz alguma coisa sobre esses dados. Tem aquela brincadeira lá do mochileiro da galáxia, né? Eu tenho o número 42. Qual que é a pergunta? Então essa é a brincadeira do Deep Learning. Eu te dou a resposta e aí eu quero encontrar uma pergunta. Então esse é o grande desafio hoje. Eu tenho uma pletora de dados, e aí? O que esses dados me dizem? As respostas estão aí. E esse é o grande desafio hoje do Deep Learning. Então, quando a gente fala em visão computacional, eu tenho esse ponto hoje. Como é que eu reconheço um objeto? O que é aquele objeto? E aí, uma das sub-áreas também da inteligência artificial é a visão computacional. E a ideia da visão computacional é que ela vai reunir tanto física, matemática, a própria inteligência artificial e processamento de imagens. Então eu conecto o processamento de imagens com as redes neurais profundas, por exemplo. E aí eu vou ter que conectar esses dois indivíduos, que é o processamento de imagem e inteligência artificial, para poder efetivamente começar a entender alguma coisa. Mas voltando aqui ainda um pouco mais sobre o que é inteligência artificial, quando a gente fala em inteligência artificial, nós temos que pensar que existem quatro grandes princípios que fundamentam a inteligência artificial, que são os grandes desafios hoje, que é o quê? É o pensar como humano, é eu ser capaz de criar uma máquina que pense como ser humano, é o pensar racionalmente, agir como humano e agir racionalmente. Essas coisas parecem estar muito interligadas uma com a outra, mas não necessariamente elas são a mesma coisa. Então o que vem a ser o pensar como ser humano? Eu tenho que começar, como é que eu posso criar uma máquina que pense como ser humano? Então o processo para poder fazer isso é pensar, como é que o meu pensamento surge? Então eu começo a filosofar sobre
como é criado o pensamento, como é que eu começo a pensar, como ele surge o pensamento. E no foco da razão, eu tenho muito isso de pensar em matemática e em engenharia. Aqui eu também começo a envolver, no foco do humano, eu penso em experimentos. Então, quando eu falo em rede neural, eu penso em como um neurônio funciona. Então, a partir dessa hipótese de como o neurônio funciona, eu tento reproduzir isso para a máquina. Mas esse é o grande ponto, pensar como humano. Será que conseguiríamos chegar nesse ponto de ter máquinas efetivamente pensando como o ser humano? Ou que seriam além do ser humano? Né? Essa foto aqui é do Ghost in the Shell, que é o anime. E a ideia, para mim, ao meu ver, que dentro dos limites da teoria da ciência da computação hoje, eu acho que dificilmente nós teríamos uma máquina que pense como o ser humano. Nós precisaríamos estender a teoria da ciência da computação para chegar nesse nível. Mas uma alternativa é você ter essa mesclagem entre biomáquinas. Então, isso aqui é uma integração, a gente começa a ter essa visão de integração homem-máquina, e aí você tem uma máquina que envolve o pensamento humano, porque por trás ali eu tenho ainda o ghost, né, que é o ingrediente humano dentro da máquina. Então, o mais provável é que venha a acontecer coisas desse tipo do que realmente criarmos máquinas que pensam exatamente como o ser humano. Mas eu posso ter o quê? Uma máquina que imite o ser humano, que seja capaz de ter o mesmo comportamento que um ser humano tem. E essa foi a ideia de Turing. Será que eu posso ter uma máquina que engane uma pessoa? E eu tenho esse agir como ser humano. Então eu posso ter uma máquina um chatbot, que vai responder e vai entender, vai conseguir me responder uma série de perguntas que não necessariamente está pensando como ser humano. Mas por trás, como eu tenho ali aprendizagem de máquina e eu vou ter outras ferramentas, eu posso ser enganado por aquela máquina. Então ela age exatamente como se fosse um ser humano, mas não necessariamente ela está pensando como um ser humano. E aí eu tenho os testes de Turing, a ideia geral, quem não conhece, eu vou ter uma pessoa ali, e essa pessoa ela vai tentar verificar se uma resposta dada, faz uma pergunta, se a resposta dada foi por uma máquina ou não, e se ele não conseguir diferenciar, eu tenho ali que a máquina passou no teste de Turing. E eu tenho o teste de Turing total, em que eu vou ter o quê? Eu preciso ter... No teste de Turing total eu vou ter também a manipulação de objetos. Então eu posso passar um objeto, uma bola, e perguntar coisas sobre aquela bola, ou sobre o que quer que seja para aquela máquina. E aí eu vou ter a visão computacional envolvida e a área de robótica também. Isso aqui é aquela ideia geral do que é o pensar como humano, essa introspecção e começar a entender como funciona o cérebro humano e tentar reproduzir isso a nível de máquina. E eu tenho o pensar racionalmente. O que é o pensar racionalmente? Eu vou usar princípios de lógica e aí eu crio, a partir dos princípios de lógica, um sistema inteligente. Então nós sabemos que a lógica, principalmente a lógica de primeira ordem, ela é limitada, e aí nós tivemos aí na década de 80, com a linguagem Prolog e outras ferramentas para poder entender, vimos que tiveram seus pontos positivos, mas não foi o caminho que nós descobrimos que era o melhor para a inteligência artificial. E tem o agir racionalmente. Então, agir racionalmente, eu posso ter alguém que tem um comportamento, e esse comportamento obedece um padrão, né, e é uma ação racional, né, como a gente coloca aqui o exemplo da abelha, e esse comportamento racional da abelha. Então, isso aqui é uma visão geral, uma passagem geral sobre o que é a inteligência artificial, de forma geral, o que ela aborda, e o que a gente precisa ter quando fazer a pergunta: será que vamos ter em breve, né, a destruição do homem pelas máquinas? Se tiver, vai ser porque alguém programou uma máquina para matar um ser humano. Então, máquinas de guerra seriam possíveis. Mas pouco provável que seja porque as máquinas criaram consciência e começaram a agir de forma intencional. Provavelmente alguém vai programá-la para isso, para fazer essa tarefa, né? São os robôs de guerra. E agora, indo para o ponto-chave, a gente vai começar a falar do OpenCV e como integrar isso com o Raspberry Pi e com o Flask.
Então, o OpenCV é uma ferramenta de visão computacional. O foco dela é uma biblioteca livre. Então, ela é usada para tratamento de imagens, para processamento de imagens. E você consegue rodar nas versões, principalmente mais recentes, rodar ela dentro do Raspberry Pi. E aí o Raspberry Pi, para quem não conhece, eu acho que a maioria aqui já deve ter até brincado, é um computador que o foco dele era para a educação e ensinar ciência da computação para a molecada. E é uma plaquinha do tamanho de um cartão de crédito. Então eu tenho ali um processador, eu tenho aqui uma saída HDMI, porta USB, uma porta de rede, e a alimentação eu uso, por exemplo, um carregador de celular para alimentar essa plaquinha. E aqui eu tenho as GPIOs, que são algumas portas que eu uso para controlar equipamentos como servomotores, sensores. Então eu consigo integrar outras ferramentas aqui dentro. Então nessa brincadeira que eu fiz, eu usei uma webcam comum. E aí a ideia era fazer o quê? Eu tinha a webcam conectada no Raspberry Pi, usar o OpenCV e algumas ferramentas de inteligência artificial para fazer reconhecimento de pessoas na imagem em tempo real e enviar isso via stream por um servidor. Então aqui era a ideia, inicialmente aqui nesse momento foi mais um experimento para ver se a coisa realmente funcionava ou não. E a ideia também era o quê? É ter uma câmera robótica. Então eu posso controlar essa câmera remotamente. Então a ideia é ter uma câmera uma câmera robótica que faz o reconhecimento de pessoas e que é controlada via web. Então, num segundo momento, a minha ideia é que essa câmera pudesse seguir. Já que ela reconhece alguém, ela vai fazer o tracking automático daquela pessoa que ela reconheceu dentro de um ambiente, por exemplo. E aí, um pouco de código. Então, a primeira parte, o que nós precisamos é importar algumas ferramentas, o Flask e alguns outros módulos. E aqui eu tenho 2 pontos que eu decidi separar no código, que é uma função para detecção de rosto, que é o Face Detection, e outro para ter o controle da câmera. Então a minha ideia é que eu tenha um servidor, uma aplicação para rodar a câmera e uma aplicação para poder fazer esse reconhecimento facial. E alguns requisitos que eu queria para o sistema eu precisava encapsular as funções da câmera, tudo que eu precisava da webcam numa classe à parte, ou em um ente à parte, e eu queria também acessar essa webcam de forma única. Eu queria que ela rodasse e não ficasse chamando aquele objeto. Eu tenho um objeto único, né? Eu tenho uma instância única para poder tratar os dados que estão vindo da webcam. E aí eu poderia também facilitar o processo de tratamento dos objetos, né? Então separar as coisas para poder tratar melhor. E aí eu criei a classe PWebcam, e a ideia é que ela roda numa thread separada para poder ter um servidorzinho da webcam, ou seja, eu vou estar coletando as imagens da webcam num servidorzinho à parte. E ele vai ser singleton, e eu criei também a função do Face Detection. Então, como é que funciona a ideia de usar o webcam no caso do OpenCV? O OpenCV ele já traz uma ferramenta interna para você coletar os vídeos que estão vindo da webcam. Então, o grande lance aqui dessa classe é justamente, eu tenho aqui esse reconhecimento da captura, que por padrão 0 significa que eu estou pegando um dado da webcam. Eu poderia trocar aqui para ter outras câmeras, se estiver usando outras ferramentas. E aí eu estou rodando um run, que é simplesmente que eu vou estar verificando aqui para rodar a minha imagem em outras fontes. Então, por exemplo, o comando read, ele vai ficar lendo os dados que estão vindo direto da webcam. E aí eu faço uma cópia desse dado para poder fazer tratamentos e processamentos em cima dessa imagem. Então essa classe ela vai ter não só encapsulada como servidor da webcam, mas eu vou ter outras funcionalidades, por exemplo, como obter a imagem em outras escalas, como escala de cinza, em outra tonalidade. E aí eu posso, por exemplo, eu coloquei ali funcionalidades para desenhar retângulos, fazer desenhos na imagem, o que vem da webcam. Então eu encapsulei tudo aquilo que está vindo de imagens da webcam dentro
dessa ferramenta. E aí eu criei o meu singleton, que é o P-Webcam, e o Face Detection, nessa primeira aproximação, eu estou usando o Cascade, que é um módulo que tem dentro da... já vem ali com o OpenCV, e eu passo para ele o meu modelo de treinamento. Então eu tenho essa ideia de que eu tenha um modelo pronto, ou seja, eu tenho já treinado, ele já sabe ali o que são rostos. Nesse caso, ele detecta tanto o rosto quanto o olho, então ele consegue, numa imagem, reconhecer olhos e rosto. E aí eu passo para o Cascade o modelo que eu estou usando. E eu uso esse multiscale para poder pegar a imagem e tentar encontrar rostos que estejam em tamanhos diferentes. Pessoas que estão mais distantes vão aparecer menor, mas ainda assim ele consegue detectar em escalas diferentes. E a brincadeira agora é começar a fazer o streaming dos dados. Então eu tenho a minha câmera, que eu tenho ali o P-Webcam, que ela está começando a coletar. Eu coleto as imagens dessa câmera, e aí eu passo, em seguida, uma imagem em escala de cinza para minha arquivo de detecção o Face Detect, que é a função que faz a detecção das imagens. A vantagem aqui de você trabalhar, e ele trabalha com escala de cinza, é justamente que eu tenho uma imagem, eu tenho um conjunto de dados de 8 bits para trabalhar pixel a pixel. Então eu consigo acelerar o processo de detecção dos dados. E aí, efetivamente, uma vez que eu tenha as faces reconhecidas, eu verifico a região, ele vai me retornar também a região em que, dentro da imagem, em que ele reconheceu aquela face. Ou seja, ele vai me traçar um retângulo, que são as posições do retângulo, x, y, que são os cantos do retângulo, canto superior, superior, largura e altura de onde estaria aquele rosto. E uma vez que eu tenho isso, eu começo a desenhar os retângulos naquela imagem. E aí, o segundo passo é o quê? Como eu estou fazendo um streaming, eu estou coletando a imagem e enviando ali em tempo real, eu faço a codificação daquele dado do frame, que em geral esse frame ele é uma matriz, é um array. Eu converto esse frame para um formato JPG e, após essa codificação, eu pego o formato string. E esse formato string é que eu envio efetivamente para a pessoa que estiver fazendo a requisição. Então aqui eu tenho um generator, uma função geradora, e essa função geradora ela vai ficar sendo executada, mantendo a conexão entre o servidor e o meu cliente que está avaliando aquela imagem. E aqui eu tenho efetivamente o app route, a rota. Então a minha rota é o video feed. E aqui, efetivamente, eu começo a enviar o dado e o mine type, ou seja, qual que é o tipo de dado que eu estou enviando para o meu servidor. E eu criei também a página home, ou seja, isso aqui vai ficar enviando o vídeo, e na home eu começo a renderizar e começar a brincar com a minha aplicação, a criar a minha aplicação. Então, nesse primeiro momento, como o objetivo é rodar no Raspberry Pi, eu não me preocupei ainda com uma questão de produção, eu estou rodando, crio aqui eu inicializo a minha webcam como um daemon, ou seja, toda vez que eu matar a minha aplicação Flask principal, o webcam também, o servidor da webcam também vai morrer. Aqui é mais para ilustrar como é que ficaria o código completo, o tamanho desse código que ficou até agora. Então tenho ali a função geradora, tenho ali a função que vai fazer o stream efetivo do vídeo e o meu home. E simplesmente aqui é o que eu coloquei no meu front-end. Então no front-end eu tenho aqui o source que vai trocando essa imagem, vai sendo alimentada por aquele feed. Então, à medida que eu estou passando o dado da webcam
para a aplicação Flask, esse cara vai atualizando. E aqui foi um teste, do primeiro teste de reconhecimento facial. Bom, morreu. A ideia é querer exibir o videozinho dela funcionando, mas enfim. Dando pau, deixa eu falar. Aqui foi um exemplo, eu coloquei ali o bonequinho do Lego para ele. O OpenCV, o Hair Cascade, às vezes ele reconhece esse cara, ele fica na confusão se realmente é ou não é uma pessoa, mas ele funciona relativamente bem, né? Então ele funciona, o que eu notei, o que eu observei é que às vezes ele, para uma pessoa mesmo, ele pega, mas às vezes ele perde esse momento, ele não consegue fazer essa avaliação continuada de que realmente a cada frame ele reconhece aquela pessoa como pessoa. Aqui ele até fez com um brinquedinho aqui com Lego, ele falha mais vezes, porque realmente é uma aproximação do que viria a ser um rosto de uma pessoa. E aí agora o próximo passo era criar efetivamente uma câmera robótica, porque a ideia de brincar com o Raspberry Pi é também combinar a possibilidade de controlar um servomotor ou um outro ente. E aí eu fiz esse encapsulamento. Então a melhor ferramenta que eu achei para poder trabalhar com servomotores para o Raspberry Pi foi essa biblioteca que é o PGPO. Então essa ferramenta, o problema dela é que você precisa criar esse encapsulamento, porque ele vai começar a enviar pulsos para o seu servomotor. E aí você tem que definir o que é como é que eu transformo o pulso em ângulo de rotação para aquele servomotor. Então eu defini os pulsos, o intervalo de pulso para o meu servomotor, e aí eu inicializo a funcionalidade do PGPO. E eu tenho a função que converte efetivamente um ângulo que eu vou dar de entrada em pulsos. E aí eu faço esse controle para o meu servomotor. E aí a brincadeira então foi adicionar 2 servomotores. Eu tenho ali um para a base, então a minha câmera, a ideia é que ela gira e que faça um apontamento também para cima. E aí eu tenho aqui um get, eu vou passar então via URL o ângulo que eu quero, tanto para a base quanto para a altura, para a rotação da altura. E a ideia aqui também é que esse cara pudesse retornar alguma informação a mais. Por exemplo, a minha câmera reconheceu alguém numa determinada posição e vai gerar para aquela posição. Aqui foi a parte de front-end. Então eu tive que criar algumas funções em JavaScript para poder efetivamente controlar a câmera a nível do usuário. Então eu preciso, aqui eu estou usando o getJSON, em que eu passo para ele a URL do MoveArm e os ângulos que eu vou atualizar de tempos em tempos ali na minha interface. Então isso aqui vai estar rodando a nível do cliente. E aqui é só a continuação dessa função. Eu tenho ali o ângulo base, como é que ele está trocando os ângulos à medida que eu chame essas funções. Então, a segunda versão ficou assim. E aqui eu teria o controle efetivo da câmera. Onde apareceu? Então aqui é o sistema, a ideia do sistema em operação. Então você tem ali o controle,
Então eu tenho uma aplicação web e essa aplicação ela controla a câmera remotamente e esse controle é feito via Flask. Então você vê ali que em um dado momento ele reconhece aquela face e às vezes não, porque é um brinquedinho mesmo. Mas, já que é possível rodar, já fazer reconhecimento facial, e ele roda relativamente bem no Raspberry Pi, usando essa biblioteca que ela é de Machine Learning, por que não tentar agora rodar uma coisa mais robusta, que é o Deep Learning? Aqui é uma montagem, só a ideia geral de como é que eu fiz, é uma gambiarra, né? Gambiarra nossa de cada dia. E aí eu fui testar um pouco de Deep Learning e a ideia é usar o YOLO. O YOLO é uma rede neural profunda e a ideia dela é que ela faz detecção de objetos em tempo real. À primeira vista, simplesmente ele pega a imagem e faz o reconhecimento. Ele usa uma rede neural para toda a imagem, ele reconhece como um todo, divide aquela imagem em sub-regiões e a vantagem é que, por exemplo, na versão atual mais recente do OpenCV, o YOLO já foi implementado para rodar também no OpenCV. E o YOLO rodando no desktop, no OpenCV, ele é mais rápido do que rodando usando o Darknet, que é a implementação original do YOLO, que foi escrita totalmente em C. E aí, como eu tenho essa vantagem de trabalhar com o OpenCV, que é interfaceado com Python, eu fui testar o YOLO. O problema do YOLO é que, como é uma rede neural profunda, ele tem várias camadas, né? A ideia do YOLO é que ele subdivida a imagem em partes e, estatisticamente, ele encontra qual que é o objeto de forma mais probabilística. E aí funcionou. Bom, funcionou entre aspas, porque, como é uma rede neural profunda, ele acaba pedindo muito processamento para poder trabalhar com as diversas camadas. E na versão do Raspberry Pi que eu tinha, que é o Model B, o Model B+, ele é uma implementação, é uma versão mais robusta, no Model B ele acabou travando. Ele funciona, mas você vê que trava. Então, o streaming aqui de dados ficou lento, você não conseguia efetivamente nem sequer controlar a câmera. E começa o Raspberry Pi a trabalhar no talo. Então, se você trabalha com 100% há muito tempo, ele superaquece e o tempo de vida dele diminui. Então, o YOLO no Raspberry Pi, no Model B, ele não roda efetivamente. Mas eu deixei aqui a classe de como eu faço para encapsular o YOLO. Né? Eu não vou entrar em muito detalhe, eu deixei aqui no slide para que depois as pessoas possam acessar também. Mas a ideia é que não é tão trivial fazer o encapsulamento do YOLO usando o Python. Você tem que colocar uma série de parâmetros, passar esses parâmetros, carregar a minha rede. Então, por exemplo, eu vou ter que carregar a minha rede neural efetivamente, carregar todos os parâmetros da rede. E depois que eu faço esse carregamento, eu vou ter funções específicas da minha rede para poder trabalhar com os frames. Então eu separei aqui, ele entra a imagem e começa a trabalhar com os dados a partir daquele ponto. E aí eu tenho essa série de loops também de processamento que acabam também deixando o processo mais lento. E como o YOLO tende a reconhecer muitas coisas numa imagem, ele não reconhece só pessoas. A ideia é que ele reconheça mais do que um tipo de objeto. Então isso acaba, como ele reconhece muita coisa, acaba ficando lento também para rodar no Raspberry Pi. E aí, como eu tinha feito aquele encapsulamento da função de reconhecimento facial, aqui foi só trocar a chamada para o modelo do YOLO, e como ele faz a previsão, e desenhar, ele já automaticamente desenha os retângulos nos objetos que ele encontrar. Então não tive que fazer muita mudança lá no meu Flask para poder integrar efetivamente o YOLO. E aqui, quando você põe para rodar num PC normal, ele está reconhecendo aqui está aparecendo o texto celular, então ele reconhece a pessoa, reconhece o celular. Ali em cima, às vezes, ele reconhecia uma garrafa. Então o YOLO ele consegue reconhecer, é uma rede neural profunda e tem a capacidade de reconhecer muitos objetos na imagem.
E isso é legal, por exemplo, para começar, como ele reconhece bem, para começar a fazer tracking, para começar a efetivamente fazer o tracking e acompanhar o movimento de alguém, imagem a imagem. Então a ideia é que eu possa ir pegando frame a frame e ir avaliando, após cada frame, como é que esses retângulos estão se movendo. E é isso, o código-fonte está lá no meu GitHub, do Cosmos, tá as versões lá, diversas versões do código, com a implementação também do YOLO para rodar no Flask. E muito obrigado. Ninguém? Perguntas? Respostas? Soluções. Eu vou começar com uma pergunta. Você rodou a aplicação Flask dentro do Raspberry? Sim. E você achou que foi pesado você levar dependências ou você teve que usar a dependência, instalar, ocupou o seu espaço do Raspberry? Você acha que o Flask foi uma solução boa? Nesse sentido de ocupar espaço, eu criei lá um virtual env, um ambiente virtual. Então, como o Raspberry ficou muito popular, você consegue encontrar bastante biblioteca que roda para ele. E não achei que ficou pesado não ocupa muito espaço para rodar não. E o Flask, nem memória eu achei que consumiu tanto memória RAM do Raspberry Pi. Eu acho que vale a pena criar aplicações Flask para o... Outra coisa que eu tentei entender vendo o código é o refresh. Porque eu entendi que você fica alimentando a câmera num loop. Você vai lá e puxa dela num loop e ela joga para aquela classe que é singleton. Sim. Mas a aplicação web lá no front-end, você tem um JavaScript que fica fazendo um pull ou você tem um WebSocket que fica mandando a imagem? Porque o cara ele só vai ter a imagem nova na hora que ele clicar no botão. Não. Não. Tá. Então, qual que foi a brincadeira aqui? Como eu coloquei onde está? Aqui o código. Aqui a câmera. Aqui. Então essa função é um generator. Então aqui ele retorna o yield. Significa, e ele está um while true. Então ela vai ficar rodando. Então como automaticamente, só de colocar isso aqui, ele ficou alimentando o cara. Então toda vez que eu chamar esse link aqui, que é o video feed, eu chamei lá, ele vai pegar esse response, e como eu estou passando o generator para ele vai ficar... Entendi, ele vai ficar iterando no generator, entendi. Entendeu? Essa parte que eu não tinha pegado. Esse aqui é o lance. Alguém mais? Alguma dúvida? Pergunta? Não? Então, beleza. Valeu, brigadão.